Continuando então mais uma videoaula sobre matrizes, eu sou o professor Hidalgo. No vídeo passado nós falamos sobre matriz linha e hoje o vídeo será sobre matriz coluna. Então vamos para o que interessa. Então na tela de vocês visualizam a matriz M. Essa matriz M é uma matriz 3 por 1, 3 linhas, uma coluna. Pensando no termo geral dos elementos de uma matriz, nós temos A, I, J. Então, os elementos de uma matriz são A e J, e aqui nós podemos ver que no caso desta matriz coluna, nós temos o J sempre igual a 1. Então, agora nós vamos ver algumas definições para melhor entender o que é uma matriz coluna. Na primeira definição, nós temos que matriz coluna é uma matriz formada por apenas uma coluna. Então aqui nós temos a matriz A, que ela possui 3 linhas, uma coluna, e esse padrão, como antes, se repete. Na segunda definição, nós temos que a matriz coluna, diferente da matriz linha, possui uma única coluna e várias linhas. E aqui, claro, seguindo o mesmo padrão do exemplo anterior. Para os elementos A e J de uma matriz, o J é igual a 1 para a matriz coluna. Na próxima definição, nós temos que a matriz coluna, como diz o nome, é composta apenas por uma única coluna, sendo n igual a 1. Bem, nos vídeos anteriores, nós vimos que as notações utilizadas em matrizes são A e J ou A, M por N. E aqui está se referindo ao N sendo igual a 1, logo segue o padrão dos exemplos anteriores. O N igual a 1. Então essa matriz ela vai variar de quantidade de linhas, ou seja, o M pode variar, mas o N será sempre igual a 1. Para esse exemplo aqui, nós podemos até analisar aqui, ó, a forma genérica. Nós temos que a matriz A é igual a A e J, ou seja, os elementos da matriz, e aqui a ordem dela, número de linhas, pelo número fixo de colunas, que será sempre 1. Na definição 4, nós temos que a matriz coluna é formada, então, por uma única coluna. E aqui nós temos um exemplo, então, da matriz D, onde ela tem 1, 2, 3, 4 linhas e uma coluna. E aqui no canto, como eu gosto de fazer, vou colocar aqui a ordem da matriz, 4 linhas por uma coluna. Tcharam. Então D é uma matriz coluna 4 por 1. Então nós temos aqui alguns exemplos de matriz coluna. Então, matriz A é uma matriz coluna 3 por 1. A matriz B é uma matriz coluna 4 por 1. Matriz C é uma matriz coluna 5 por 1. E aqui, generalizando, nós temos a matriz D sendo M por uma coluna apenas. E aqui um exercício básico de fixação. Dadas as matrizes A, B e C, determine se existir qual é a matriz coluna. Então a coisa mais intuitiva para se fazer é colocar a ordem de cada matriz, identificando assim se ela é coluna ou não. Então aqui nós temos uma matriz 2 linhas por 3 colunas. Logo, é uma matriz 2 por 3. Não é uma matriz coluna, que eu vou botar um não de não é. Então aqui nós temos outra matriz. Ela possui uma linha e 4 colunas. Então, uma linha por 4 colunas também não é matriz coluna. E a última matriz é uma matriz que possui 3 linhas por uma coluna. Então,
Seguindo aquele padrão, onde esse cara aqui é 1, nós temos então que a matriz C é a nossa matriz coluna. Então, nesse quadro, nós vemos a diferença entre matriz linha e matriz coluna. Matriz linha, então, é uma matriz que possui apenas uma linha. Nós podemos estar analisando tanto pela disposição quanto por esse número aqui, que é o número de ordem da matriz. E a matriz coluna é uma matriz que possui apenas uma coluna. Também podemos estar vendo tanto pela disposição quanto pela ordem da matriz. Então aqui eu vou só botar uma setinha, então, matriz linha, linha horizontal, como já afirmamos em outros vídeos, e a matriz coluna vertical. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham curtido aí. Até a próxima, eu sou o professor Hidalgo, feito.